Bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês. Abra sua Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo 11. E hoje, com a bondade de Deus, vamos pensar na vontade dEle e no que temos de ensino a partir do verso 21. Hebreus, capítulo 11, versículo 21. Que diz: pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José, e apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Até aqui. Pai, nos permite, através da Tua palavra, que está para além do que eu posso pregar, esse poder transformador que o Senhor nos envia, quando é do Teu agrado. Permite-nos, através da Tua palavra, mudar e selar destinos hoje, mudar consciências, transformar paradigmas, elevar pessoas, libertar pessoas da mediocridade, alertar a respeito de ignorâncias, trazer boas novas a respeito daquilo que de fato é a verdade. Em nome de Jesus, permite-nos e que o Teu Espírito nos conduza em todas essas coisas, para a Tua glória, e no nome de Jesus eu peço. Amém. Amém. Bem, essa série, para mim, já disse isso, tem sido extraordinária. Uma mudança em muitas coisas. Tem elevado a minha mentalidade em muitos aspectos. Não porque eu estou pregando, mas porque para falar com vocês eu tenho que me debruçar nesse texto. E estou me deliciando em aprender as coisas que estão contidas aqui. Nós estamos falando a respeito da jornada de homens de fé, pessoas que viveram pela fé, e por conta desse padrão de vida, são hoje exemplos e modelos para nós. Não apenas eles fizeram as coisas que fizeram, mas nos são padrão. É bem provável que não tenhamos que fazer as mesmas coisas que eles fizeram, mas os princípios que a vida deles e a demonstração de fé deles nos traz, pode e deve nos elevar a um padrão de vida que de fato agrada a Deus. Tem muitas maneiras de viver, mas só tem uma forma que de fato agrada a Deus, que é vivendo pela fé. E cada um dos personagens aqui dessa lista de Hebreus 11, os chamados assim heróis da fé, cada um desses personagens nos mostram uma faceta, um relance, um lado do diamante, um pedacinho daquela preciosidade, que é essa possibilidade infinda de viver pela fé. Hoje, especificamente, vamos falar a respeito de Jacó. Parece, a princípio, que as três histórias seguidas aqui, Isaac, Jacó e José, estão se referindo apenas a uma postura de fé diante da morte. Pelo menos assim muitos comentaristas e pessoas que interpretaram a Bíblia vão entender, tanto que alguns comentários e pregações de homens de renome, pessoas que têm condição de falar e nós podemos ouvi-los com tranquilidade deles estarem falando a coisa corretamente, vão tratar essas três histórias como apenas um resumo de pessoas que, chegando próximas da morte pela fé, fizeram com que a bênção de Deus sobre a vida delas recebesse uma continuidade na sua próxima geração. Pessoas que chegaram diante da realização de coisas que não foram literalmente realizadas, mas que morreram ainda assim crendo e confiantes, mesmo diante de tais adversidades e de uma iminente morte. Mas eu creio realmente que cada um desses personagens, embora tenham essas semelhanças e essas conexões, eles têm fatores que os distinguem um do outro. Na outra semana que falamos a respeito de Isaac,
eu preguei sobre uma bênção, que é uma bênção profética, aonde é possível trabalhar com um instrumento espiritual, que é essa bênção que nós banalizamos. Nós tratamos a questão de abençoar como sendo só uma convenção. Eu falei a respeito disso, que nós abençoamos as pessoas como se estivéssemos só falando oi, tchau, né? Deus te abençoe, é só um tchau educado de uma pessoa religiosa, não carrega normalmente o poder que poderia. E eu disse que nós deveríamos nos apropriar de um poder espiritual que nos foi dado para abençoar vidas. E nós somos abençoados e por conseguinte nós somos abençoadores. Algumas pessoas já têm feito isso, outras pessoas ainda estão aquém dessa realidade, mas eu disse que Jacó, Isaac, aliás, nos ensina a respeito desse instrumento de bênção, de trazer realidades do mundo invisível para se manifestar no mundo visível, que é o fator abençoar alguém. E o próprio Jacó, filho de Isaac, é um exemplo vivo do que acontece quando alguém é abençoado e vive a partir da bênção que recebe. Porque Jacó, você sabe, tinha tudo para dar errado. Desde o nascimento ele tinha tudo para dar errado. Ele já nasce com um coraçãozinho de um jeito que não devia estar. Você sabe da história, ele nasce grudado no calcanhar do irmão. O irmão nasce primeiro e ele nasce querendo passar na frente do irmão. Já recebe um estigma familiar para o resto da sua vida, porque todo mundo que falasse o nome dele, na língua hebraica, as pessoas entenderiam dizendo: olha aí aquele que pegou no calcanhar do irmão. Olha o suplantador, o usurpador. Em todo lugar que ele fosse, a sua família já o tinha estigmatizado, dando o nome para ele de Jacó. Jacó significa isso, aquele que segura no calcanhar. Ele já nasce com certa tendência, ele já recebe um impacto, um estigma da família. No decorrer da sua vida, ele tem uma casa com certa divisão, com a mãe gostando mais dele, o pai gostando mais do outro, tinha uma diferença entre um e outro. É mais mimado do que o seu outro irmão, ele engana o irmão, depois engana o pai, deixando fluir certas coisas que não deviam fluir dentro dele. Depois, quando ele fala: poxa, eu vou arrumar minha vida, vou fazer as coisas do jeito certo, ele vai lá para a casa de um parente para poder arrumar uma esposa. Chegando lá, ele é passado para trás, porque ele se apaixona pela Raquel, quer casar com a Raquel. Aí o sogro dele, o Labão, diz assim: para você casar com elas tem que trabalhar 7 anos para mim. Ao fim de 7 anos trabalhado, quando vai para a noite de núpcias, a mulher com um véu, com o rosto tampado, não dava para ver nada. Ele entra na tenda, estava felizinho, alegrinho, não reparou nada, achando que era a mulher dos seus sonhos. No dia seguinte, quando ele acorda, quem está na cama dele é a Lia. Ele casou com a mulher errada. Mas ele não casou por engano, o pai dele, o sogro dele fez sacanagem. Ele trabalhou 7 anos pela Raquel e recebe a Lia. Aí ele: ô sogro, o que você fez comigo? Olha, aqui a tradição é a seguinte: a mais velha casa primeiro, você quis a mais nova, mas eu quero é a Raquel, então trabalha mais 7 anos para mim e eu te dou ela. O trapaceiro sendo passado para trás, ele podia ser vingativo, trabalha mais 7 anos, conquista e consegue então ter aquela esposa. E depois ele fala: bem, eu só trabalhei para ter a mulher que eu amo, 14 anos, agora eu preciso fazer meu pezinho de meia, vou trabalhar para meu sogro, ele já tem um gado, já tem umas coisas aqui, vou trabalhar para ele até conseguir minhas coisas. E o sogro dele combina um salário com ele, e Jacó trabalha para o seu sogro por 20 anos, e durante 20 anos o seu sogro o enganou 10 vezes com respeito ao salário que ele recebia. Eles combinavam o seguinte: você trabalha para mim, a cada tantos animais, um é seu, se nascer um animal assim, beleza. Aí quando chegava aquilo ele falava: então, mudou, agora tem uma nova lei trabalhista aqui, vamos mudar os procedimentos. Durante 20 anos ele é enganado o tempo todo. Esse homem passa a vida, ou ele fazendo coisas erradas, ou a família fazendo coisa errada, ou parentalhada fazendo coisa errada, e quando ele já está velho, que ele está com a vida certinha, ou tentando ter o máximo possível, ele tem lá os seus filhos, mas um dos filhos ele amava mais que os outros, que era filho da mulher que ele amava, o José, filho da sua velhice, e os outros irmãos com ciúmes vão lá e querem matar esse menino. Não matam,
porque um dos irmãos tem a ideia de falar, não mata ele não, deixa ele aí e tal, depois a gente vê o que faz. E por fim ele é vendido como escravo. Você conhece a história do José? Ele é vendido como escravo, e esse pai passa a pensar que o filho que ele mais amava ainda morreu. Ele tinha tudo para dar errado, desde o começo da vida. Mas você não esqueça de uma coisa, ele tinha sido abençoado. Ele tinha tudo para dar errado, mas ele tinha sido abençoado, como eu disse aqui na outra vez. O Isaac abençoou Jacó, e foi uma bênção com uma verdade da alma tão grande, que até Isaac querendo mudar a bênção não podia. E nem a vida teve poder de mudar aquilo que foi uma bênção profética. Por isso que eu falei que é importante a gente entender essas questões. E ele fez com que tudo o que lhe fosse acontecendo, tudo o que estava ali parecendo aparentemente ruim, se tornasse algo que fosse proveitoso. Olha só, ele tem que fugir do irmão, porque ele enganou o irmão, ele tem que fugir. E nessa de fugir, a família fala, então faz o seguinte, para você não fazer igual ao seu irmão e casar errado com as mulheres daqui, vai lá para a casa do meu parente, e lá você vai casar. E você sabe, como eu já falei, que lá, aparentemente, ele vai ser passado para trás. Ele é até passado para trás. Mas tudo que tentam fazer contra ele vai virando em bênção para a vida dele, porque ele era um cara que tinha sido abençoado. Ele vai para lá para arrumar uma esposa, e como ele queria fazer a coisa do jeito certo, ele estava no caminho de fazer as coisas do jeito certo, a bênção de Deus estava no caminho dele. Olha, deixa eu fazer um parêntese aqui. As pessoas não entendem essa questão da bênção de Deus, mas a bênção de Deus é algo que já está num lugar, você só precisa passar por ali. Deuteronômio capítulo 28, quando fala a respeito da lei, da obediência à lei, fala assim: se atentamente ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, para guardares os seus mandamentos, e fizer todas as coisas que estão escritas no livro dessa lei, todas essas bênçãos virão atrás de ti e te alcançarão. Não é assim, você vai atrás das bênçãos, elas vêm atrás de você. Você está fazendo o que é certo e as coisas de Deus chegam até a sua vida. O Jacó foi obedecer o pai e a mãe e foi para um outro lugar, para uma outra cidade, para se casar com uma mulher de acordo com a instrução que recebe dos pais, diferente de Ismael. E no caminho que ele estava indo para lá, ele se encontra com Deus. No caminho de fazer o que era certo, Deus se manifestou para ele. E no lugar, foi fantástico. Ele chega num lugar, ele pega uma pedra porque está cansado, ele põe a cabeça na pedra e dorme, e naquele lugar Deus se manifesta, anjos aparecem naquele lugar. Ele acorda no dia seguinte desesperado, porque fala: eu não sabia que esse lugar era a casa de Deus, eu não sabia. E Deus começa a falar com ele ali, no meio de tudo que estava para acontecer de ruim. Deus começa a se manifestar, Deus faz uma aliança com ele, ele faz um voto com o Senhor, e chama aquele lugar de Betel, ou seja, a casa de Deus. Quando ele chega lá na casa de Labão, o Labão tenta trapacear ele, e ao invés de dar Raquel, dá Lia, como eu disse. Mas isso que aparentemente podia ser ruim, foi justamente a bênção dele. Sabe por quê? Porque a grande força e riqueza que o homem podia ter naquele tempo era ter filho. E o que acontece pelo fato dele ter aquelas esposas? Ele tem 12 filhos. As tribos de Israel são justamente consequência daquilo que aparentemente podia ser ruim, mas que Deus transformou em bênção, porque ele estava no caminho certo, no caminho da verdade. Aí o Labão está trapaceando ele, mudando o jeito de fazer salário, mudando para que o Labão ficasse rico. O próprio Jacó fala assim: Deus me deu o gado, as vacas do Labão. Foi Deus quem me deu. Deus deu uma estratégia para Jacó, e ele chega lá, trabalha aquele tempo para o seu sogro, ele sai de lá tão rico, tão rico, tão rico, que vira um problema a riqueza dele. A bênção de Deus vai sobre a vida dele, mesmo quando ele está sendo trapaceado. Aí ele pensa: vou me reconciliar com meu irmão, ou seja, vou trabalhar uma família restaurada, vou fazer o que é certo, de novo. E no caminho que ele está indo para se encontrar com seu irmão, o que acontece? Se encontra com Deus de novo. Se encontra com Deus, Deus muda a história dele, deixa de ser Jacó e passa a ser Israel, de novo, porque estava no caminho de fazer o que é certo. Irmão, você não perde nada quando você entra no caminho de fazer o que é certo. É custoso, dá trabalho, tem uma aparência de que você vai sofrer mais, mas eu posso te garantir que é nesse caminho que Deus vai te abençoando. Então anda no caminho certo.
Quando os filhos dele acharam que estavam fazendo uma coisa ruim, prejudicando José, você conhece a história, o José vai cair lá no Egito, ele virou o homem mais poderoso do Egito, ele ficou tão poderoso que o faraó falou assim: ninguém no Egito pode levantar ou abaixar o pé se o José não der ordem. Se o José não mandar, ninguém faz nada. Eu só sou maior do que ele no trono. Para o governo e administração de tudo, o José é o homem mais importante. E ele foi tão importante, tão conceituado, que o faraó, ouvindo falar da família de José, falou: chama aqui que eu quero conhecer a sua família. O pai de José, o Jacó, vai lá ter uma conferência com o faraó, e o texto sagrado diz que o Jacó abençoou o faraó. O homem mais poderoso da terra, pedindo bênção para um simples homenzinho pastor que morava no meio do deserto. O que é isso? Como que Deus honra esse homem desse jeito? Porque tudo o que estavam fazendo de ruim para este homem se transformou em bênção, porque ele estava andando no caminho correto. Aí, no meio disso tudo que acontece, como eu disse, ele foi abençoado, a vida tentou jogar ele no lixo, mas porque ele foi abençoado, as coisas mudaram. E aí, no meio desse relacionamento que ele vai tendo com Deus, enquanto ele vai assimilando as promessas que Deus está fazendo para ele, Jacó vai desenvolvendo uma consciência espiritual, e ele entende duas coisas, e você precisa entender isso. Nisso aqui está um princípio tão extraordinário, que eu estou com medo de não conseguir explicar para vocês. Ele entende duas coisas: qual era o seu lugar e qual era a sua autoridade nesse mundo. Jacó, relacionando-se com Deus e discernindo as promessas de Deus para com ele, ele entende qual o seu lugar e qual a sua autoridade no mundo, porque o Jacó não viveu como um ser humano normal. Ele não se relacionou com a vida como todo mundo se relaciona. E talvez hoje, porque você ainda não tem essa consciência, você está vivendo uma vida aquém, menor do que você podia estar vivendo. Bem, sobre pensar a respeito do seu lugar, o Jacó compreendeu que a bênção que estava sobre ele, colocava ele num lugar, numa posição de ter autoridade, e de poder fazer certas coisas, que outras pessoas não fariam, ou não poderiam fazer. Ele entendeu, irmãos, que ele era, mesmo sem isso estar claro, dito abertamente, que ele era um príncipe de Deus, no meio de uma família que sequer vivia numa nação. Ele entendeu que ele era príncipe, sem estar morando num reinado, e sem ser filho de um rei declarado. Ele entendeu isso a respeito dele, e viveu a partir de tal. Porque uma coisa é você entender uma verdade, outra coisa é você viver a partir da verdade que você entendeu. Quer ver eu fazer uma pergunta? Quantos aqui creem que estão em Cristo Jesus? Amém? Você que crê que está em Cristo Jesus, quantos de vocês creem que Jesus tem em si o poder para vencer todos os pecados? Amém? Se você está em Cristo e nele tem esse poder, por que o pecado ainda te vence? Porque uma coisa é você saber, outra coisa é você praticar. Uma coisa é você ter a consciência de uma verdade, a outra coisa é você viver guiado pela consciência que você tem da verdade. O Jacó não só sabia, mas ele vivia a partir do que ele sabia. E aqui distingue quem tem apenas uma credulidade e quem tem fé. Porque o crédulo, ele sabe de uma coisa. O que tem fé, vive a partir do que sabe. Por exemplo, Satanás, ele crê ou não crê que Deus existe? Crê, mas e daí? Ele vive a partir disso? A postura dele é com respeito ao fato de Deus existir. É por isso que todo mundo que você conhece fala: eu acredito em Deus. E é por isso também que mesmo essas pessoas que falam eu acredito em Deus, vivem de qualquer maneira, porque elas são crédulas, elas não têm fé. O que salva alguém é ter fé, porque o fato de eu ter fé faz com que a minha credulidade seja manifesta em atitudes. Então, já que eu creio que Deus existe, isso me leva necessariamente a uma postura de vida. Eu tenho que viver de uma forma específica, porque a minha fé condiciona as minhas ações. A credulidade é só um mecanismo da sua mente que te gera uma expectativa de que algo seja verdade, mas isso não condiciona a sua vida. Quem tem fé vive a partir da fé, pronto. E quem tem só credulidade?
ele pode só ter um conceito de uma coisa que seja verdadeira. A maioria das pessoas só tem essa consciência. A maioria das pessoas são crédulas, mas não vivem pela fé. Viver pela fé é viver uma vida onde aquilo que você acredita norteia a sua vida. Por exemplo, quantos de vocês aqui acreditam que Deus é o Deus que cuida de nós, que sustenta a nossa vida, que traz toda a provisão sobre nós? Quantos acreditam? Diga um amém bem forte aí. Tá bom, você acredita nisso. E por que que quando chega a hora, você fica ansioso? Desespera. Por quê? Porque não é fé, é credulidade. A fé te leva a um estado de vida onde você descansa. Mas eu tenho que comer, eu tenho que vestir. Ué, mas se o seu pai cuida do passarinho e da plantinha, não vai cuidar de você? Ah, eu sei que isso é verdade, pastor, mas... Está vendo? Esse seu mais significa, eu acredito, mas não tenho fé. Por isso que certa vez os discípulos disseram, eu creio, me ajuda na minha falta de fé. Está vendo? Eu sei o conceito, mas eu não consigo pôr isso em prática. E o Jacó, ele entendeu as questões espirituais a partir da bênção que ele recebeu e passou a ter uma prática que condizia aquilo que ele entendeu na mente, porque não adianta você formular um conceito legal na cabeça e na hora do vamos ver, na prática, isso não vai te servir de nada. A fé é prática, a fé não é um negócio que você fica filosofando. A fé às vezes você não explica as coisas, eu creio e acabou. Tanto que pessoas das mais ignorantes no sentido de ter menos conhecimento são as que mais têm fé. Elas não sabem explicar nada, elas não entendem nada de nada, elas acreditam, ponto e acabou. Você pode querer falar ao contrário, essa pessoa não vai abandonar a fé dela, porque ela está absorvida por uma realidade que ela sabe que é, e ela pratica essa realidade. Isso é fé. O Jacó, ele entendeu quem ele era no projeto de Deus, que não é o projeto de Deus para o Jacó, é o projeto de Deus para a humanidade. Mas ele entendeu, e ele entendeu que ele era o príncipe de Deus. Alguém com poderes reais para fazer certas coisas que só um rei ou um príncipe podia fazer. Pastor, mas da onde você tirou isso? Pois é, quando ele se encontra com Deus, que ele atravessa aquele pedacinho do rio Jaboque, o val de Jaboque, né? A parte mais estreita, ele atravessa e vai se encontrar com Deus ali. Você lembra dessa história? Jacó lutou com um anjo e tal. Ali, naquela luta, ele vai e luta com Deus, se manifestando na forma de um anjo, ou na forma corpórea de uma pessoa. É isso que está querendo dizer o texto. Nesse instante, Deus fala com ele. Presta atenção que Deus fala com ele. Lutou com o anjo, ou melhor, já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. A partir de hoje você já não é mais Jacó, porque como você entendeu quem você é, e você agiu, lutou comigo, e tem lutado a sua vida como um príncipe, não tem por que você continuar com o mesmo nome. Você assumiu uma outra realidade, antes que alguém te falasse dela, porque eu não tinha ainda mudado quem você é, e você já sabia quem você era. Porque a sua postura com a vida não foi uma postura de um derrotado, de um acabado, de alguém para baixo, de alguém que não presta, de alguém que não vale nada, de alguém que não dá conta. Você enfrentou a vida como um príncipe. E você não enfrentou sua vida como um príncipe, você me enfrentou como um príncipe. E aqui eu quero distinguir como que faz isso com um com o outro. Porque quando Jacó enfrenta a vida, quando ele enfrenta problemas e pessoas, ele tem maneiras de lidar. Quando ele vai enfrentar Esaú é o irmão dele, ele não podia ir com arma, porque ele precisava se reconciliar com a sua família. Então como que ele vai com Esaú? Com diplomacia. Ele vai encontrar com Esaú está longe ainda, ele pega um tanto de boi, pega uns presentes, vai mandando os empregados na frente, vai indo na frente, vai entregando esses presentes para o meu irmão, vai amansando o coração dele, ele quer me matar. Pode ser que quando eu chegar lá, de tanto eu agradar ele, o coração dele já esteja mais brando. Olha a cabeça desse homem. Passa mais um tempo, ele vai mandando mais uns animais. Foi mais de 500 cabeças de gado que ele manda para o irmão no meio do caminho, gente. Quando ele chega diante do irmão,
O irmão está vendo a boa vontade dele. Ele chega, ele não levanta o nariz e fala assim, ó, eu que sou abençoado. Ele mete a cara no pó e pede misericórdia para o irmão. O irmão vai, agarra ele, levanta e fala, por que você mandou esse monte de coisa? Ah, porque eu queria te abençoar, te agradar. Ele falou, mas eu já tenho tudo isso, eu não quero isso tudo. Mas o irmão dele não entendeu assim, meu irmão está me comprando. Ele entendeu, meu irmão quer se reconciliar comigo. E ele está fazendo o que ele pode. E o que acontece ali é uma reconciliação entre familiares. Só que quando ele chega num outro lugar, com outros povos, quem que eram os povos? Deixa eu ver aqui. Os amorreus. Ele chega num outro lugar e tem os amorreus. Ele não manda boi para os caras sair da terra. Ele mesmo fala, eu fui com arco e com espada. E assim é que eu tirei esses caras de lá. Porque uma hora você age de um jeito e outra hora você tem que agir de outro. Numa circunstância você tem que ter uma postura e sabedoria, e na outra postura e sabedoria. Esse homem sabia que ele tinha que lidar com a vida, enfrentar a vida, ele não podia recuar diante das coisas. Mas ele só sabia isso porque ele era um príncipe. Só que a Bíblia diz que ele lutou com os homens, mas ele lutou com Deus também. E aí tem uns crentes que pisam na bola nesse entendimento, que Jacó lutou com o anjo e tal. Tem uma musiquinha, você lembra dessa musiquinha, né? Jacó segurou o anjo, segurou... Tem umas musiquinhas antigas. E qual que é a ideia? Eu vou ficar aqui determinando, profetizando, eu vou ficar aqui fazendo corrente, vou ficar aqui fazendo campanha, 50 dias no monte sem parar, jejuando o tempo todo, porque minha bênção vai chegar. Então vou te contar como foi que Jacó venceu o anjo. Quer aprender? Quem quer aprender como vencer o anjo e vencer Deus aqui agora? Mistério isso aqui, gente. Pega essa. Oséias capítulo 12, versículo 4. Lutou com o anjo e prevaleceu, chorou e lhe suplicou misericórdia. Como que você vence Deus? Perdendo para Ele. Fácil. Como que você vence Deus? Se rendendo a Ele. Qual foi a luta de Jacó com o anjo? Meteu a cara no pó, orou, se humilhou, confessou quem era, pediu ajuda, suplicou misericórdia. Olha para esse lixo que sou eu e muda quem sou eu. Faz alguma coisa por mim, me tornando quem o Senhor quer que eu seja. Ele não brigou, eu determino, agora porque a tua palavra diz, então eu já tomo posse. Foi assim, eu sou um lixo, eu sou um miserável. Ele fala isso em Gênesis, quem sou eu? Eu não sou digno de receber as misericórdias do Senhor que Ele me fez todos esses anos da minha vida. Eu atravessei o Jordão só com o meu cajado, agora tem 2 comitivas, tendo que vir separado, só para não misturar boi de vaca. Eu saí daqui sem nada, sem ninguém, só com um cajadinho na mão, e Deus me fez voltar com tudo isso. Quem sou eu? Ele podia bater no peito e falar, sou filho de Isaac, neto de Abraão. Quem sou eu? Foi assim que ele venceu a Deus, com humildade, cara no pó. Você vence a vida, as adversidades, levantando a cabeça, indo de frente, porque você não é menor que nenhuma situação, você não é menor que ninguém, você está aí para vencer. Agora você vence a Deus abaixando sua cabeça, reconhecendo quem Ele é, enfiando a cara no pó e falando, o Senhor é Deus, eu sou só pequeno e verme. Jacó, com essa postura, viveu como um príncipe deve viver. E porque ele pôde viver dessa forma, assumindo quem ele era, deixando de lado o que eu falei na segunda-feira passada aqui no encontro de empreendedores, que ele deixou de lado crenças limitantes, porque eu sei que o que eu estou falando aqui vai deixar algumas pessoas chateadas aqui na igreja, porque vão me entender mal. O pastor mudou o discurso, hein? Agora ele está falando de bênção. Ele não falava de bênção não, agora ele está falando de bênção. O pastor mudou o discurso. Eu sei que alguns vão pensar isso, eu também estava assim. Eu também criei algumas coisas que me limitavam de abençoar vocês como eu sou chamado para abençoar. Eu podia abençoar vocês do 1 ao 5. A minha mente abriu porque foi-se embora algumas crenças limitantes, agora eu posso abençoar vocês do 1 ao 10. Mas eu sei que algumas pessoas vão achar estranho isso, e eu preciso compreender, porque eu também passei por isso. Eu lembro muitas vezes, em coisas que eu até discordava,
O Rentes lá na minha casa falavam umas coisas, falava assim: isso é crença limitante, pastor, isso é crença limitante. Algumas coisas eu ainda não mudei o pensamento, mas outras coisas eu falei: ele está certo. Ele falou do jeito errado, mas ele estava certo. As palavras que ele usou não foram corretas, mas o sentido do que ele quis dizer era aquilo mesmo. E como a gente é bom para ele falar e eu entender o que ele quer falar, a gente está em casa. Outras pessoas Deus levantou e fez a mesma coisa. E esse texto vem para mim e fala justamente isso. O Jacó abriu mão de coisas que o limitavam, e por isso ele pôde ser quem ele foi. E ele pôde fazer o que fez, porque ele não ficou mais limitado a certas crenças que limitam todas as outras pessoas. Quantas pessoas você conhece que vivem numa vida exponencial? A pergunta é: por que não? A resposta é: porque elas estão limitadas pelo que elas acreditam. Porque eu vivo de acordo com a minha crença. Eu creio uma coisa, eu vivo a partir disso. É isso. Eu só vivo o que eu creio. Se eu não vivo certas coisas, é porque eu não creio nisso. Não é porque a vida não tem oportunidade, não é porque a vida está me barrando, é porque eu creio o contrário ao que eu gostaria que acontecesse. Você quer uma vida que foi mais contrária do que a de Jacó? Que podia ter acabado com ele? Ele já nasce todo tortinho, coitado, todo ruinzinho, a família falando que você não vai ser nada, você só é um trapaceiro. Esse aqui é o guerreiro, esse aqui é o valente, esse é o filho que eu amo, é esse aqui, ó. Você nasceu para ser um trapaceiro. O Jacó levanta e fala: quê? Aí o próprio Deus fala assim: ei, você não é mais um trapaceiro, você se tornou o príncipe de Deus, porque é isso que Israel significa, o príncipe de Deus. Quando Deus o chama de Israel, Deus está dizendo quem ele havia se tornado e o que Deus tinha feito na vida dele. Só que alguns de nós passam a vida inteira marcado por tudo o que aconteceu, acreditando no que a vida impôs em nós, com a nossa mente e coração limitado em todo o histórico, porque nossa família foi ruim, porque a vida que a gente vive é ruim, porque todo mundo que está ao nosso redor disse isso, disse aquilo, porque as oportunidades não apareceram, porque todas as portas fecharam. Aí a gente lida com isso, abaixa a cabeça e põe a cara no pó quando está relacionando com o mundo. Aí fica chateado porque Deus não abençoa, levanta a cabeça e vai contra Deus. Inverteu. É assim: para o mundo levanta a cabeça e vai para frente, com Deus abaixa a cabeça e vai para o pó. Mas alguns de vocês estão assim: vai para o mundo, abaixa a cabeça e põe a cara no pó de vergonha, chega diante de Deus, quer levantar o nariz e reclamar com Deus. Errado. Tem que inverter a chave. O Jacó entendeu esse princípio, e isso muda tudo. Porque isso torna a vida do homem na posição que ela deve estar. Se você é uma peça no tabuleiro de xadrez, você é uma peça, você não pode andar certas casas. É só o cavalo que anda em L, o peão anda para frente, para trás, para um lado e para o outro. Se você acha que você é peão no tabuleiro, você só vai dar um passinho de cada vez. Você fala: puxa, eu precisava ter dado 2 passos para frente e 1 para a direita. Se você tivesse na cabeça que você é um cavalo, era o que você faria, porque o movimento do cavalo é esse: 2, 1. Mas você acha que você é peão, então você vai 1. Crença limitante. O Jacó sacou essa questão e evoluiu ao ponto de não ser o que estava impresso que ele seria, mas ele viveu o que Deus tinha de possibilidade para que ele vivesse. E alguns de vocês que estão aqui estão vivendo só impressos pela realidade que te cercaram até agora, e eu vim aqui despertar você, para você ser o que Deus te possibilita ser, que com certeza é mais do que você é hoje. Alguns de vocês podem achar que o que eu estou falando aqui diz respeito a ser rico e ter dinheiro. Eu estou falando em ser gente ao máximo. Gente ao máximo, nas emoções, na espiritualidade, na produtividade, na intelectualidade, na força para a vida, na gana para tudo. É isso, tudo, ao máximo. Porque evangelho é isso, é o todo para nós todos. E para tudo em nós, não para um pedaço de nós. Mas deixa eu continuar aqui. A respeito da autoridade, porque eu falei a respeito da posição, e ele se entendeu como quem ele era, o príncipe de Deus, mas tem a questão da autoridade. Jacó sabia que ele era um abençoado abençoador. Se você não entende o que é esse princípio, assiste a outra mensagem lá, procura na rede social lá, assiste para eu não ter que perder tempo explicando isso aqui para você de novo. Jacó sabia o que era um abençoado abençoador, aquele que recebeu para poder dar, porque ninguém pode dar o que não tem.
Ninguém pode fazer pelo outro o que não sabe. Ninguém pode oferecer o que não tem em mãos. Eu queria tanto te ajudar, mas eu não tenho. Exatamente, eu só dou o que eu tenho. Exatamente. Estava lá Pedro, Tiago e João, indo para o templo todos os dias para orar. Um aleijado todo dia na porta pedindo esmola. O que o cara queria? Dinheiro. Ele pede dinheiro. Fala, me dá alguma coisa. Aí os caras falam, nós não temos dinheiro, não tenho prata nem ouro. Mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Eles tinham, não o que o cara queria, mas o que o cara precisava. Porque ele de pé agora podia trabalhar, voltar à sua dignidade, ter sua vida normal. Só que nós não podemos mudar a história das pessoas, nós podemos dar alívio, porque nós não temos em nós o que muda história. Nós temos paracetamol, nós temos Doril, a gente só alivia sintoma das pessoas, a gente não muda a causa, não muda a história. E o que eu estou falando aqui é para mudar a história, não é para tratar sintoma. Você trata sintoma com religião, só que você muda história com o evangelho. Tudo que foi feito na história é paracetamol. Jesus veio e fez o negócio, mudou tudo. Só que o Jacó, antes de Jesus, entendeu esse negócio. E é por isso que ele está na lista lá de Hebreus. Ele entende essa questão, entende que o papel dele era papel de selar destinos. Preste atenção nisso. Ele entende essa autoridade dele. Ele vai passando pelos lugares e ele vai mudando tudo. Ouça. Esse homem chega no lugar, ele deita, ele tem um sonho, ele vê anjo e tal. Aí ele fala, já que isso aconteceu, esse lugar não pode mais ser o que era. Esse lugar mudou. Ele tem um entendimento espiritual que ali já não podia ser mais o que era. O nome daquela cidade era Luz. Aliás, acho que foi desse texto, né, do Escape Luz. O nome daquela cidade era Luz. Ele fala, mas por que agora isso aconteceu, essa cidade não chama mais Luz. Agora essa cidade chama Betel. Porque aqui virou casa de Deus, Deus se manifestou aqui. Então agora não é mais Luz, agora é Betel. Ele tem um entendimento, ele começa a mudar tudo a partir do entendimento que ele tem. Ele vai para uma outra cidade, ele chega lá perto do Jaboque, onde ele se encontra com Deus de novo. Ele se encontra, Deus fala com ele fala com Deus face a face. Ele fala, esse lugar não chama mais como chamava. A partir de agora esse lugar chama Peniel. Ele vai rebatizando os lugares pelos encontros e discernimentos que ele vai tendo. E não só muda lugares, como ele vai determinando como as coisas têm que ser no mundo físico. Putz grila, meu Deus, me dá a condição de falar agora para esse povo entender. Esse homem está lá no meio do rebanho do sogro. Ele está no meio do rebanho do sogro, trabalhando para o sogro, 20 anos trabalhando, ralando, o sogro tentando enganar ele. E Deus está vendo o que está acontecendo. Aí esse homem tem uma ideia mirabolante. Olha, eu procurei em tudo que é livro para procurar se tinha alguma explicação científica. Esse homem contrariou todas as coisas, tudo que é científico. Esse homem, Cezão, isso daqui foi pior do que o graveto acendendo lá do seu Oswaldo lá. É pior, contraria todas as expectativas científicas. Esse homem começa a pegar as ovelhas e ele faz um acordo com o sogro dele. Vamos fazer o seguinte: você só gosta das ovelhinhas e dos cordeiros que nascem de uma cor, branquinho ou pretinho. Os que nascem malhadinhos, rajados, você fala que eles não prestam. Vamos fazer o seguinte: daqui para frente o meu salário vai ser esse. Todos os que nascerem rajados são meus. Beleza? Se esses são os que não prestam para você, esses é que eu quero. Aí o sogro dele fala, beleza. Aí esse homem vai, pega um monte de gravetinho, um monte de coisa. Ele faz sei lá o que ele faz, ele pega aquele monte de graveta, ele põe num lugar e ele deixa aqueles gravetinhos tudo assim, e ele pega todos os cordeirinhos, as ovelhinhas que vai nascer e vira para aquilo, fala assim, vocês vão ficar olhando para esses gravetos o tempo todo, rajado assim, ó. Vocês vão olhar, tanto que os filhos de vocês, os filhotinhos vai nascer igual isso, tudo rajado. Fala para mim, qual a lógica disso daí? Irmã, faz um teste. Você está grávida. Pega a foto do Brad Pitt. Põe na geladeira da sua casa. Todo dia você passa e olha para aquilo. Fala assim. Não vai, irmão. Vai não.
Ele faz isso. Todo bicho que nascia rajado. Não nascia mais nenhum de uma cor só. Nenhum. Ah, mas então é só fazer isso que os bichos nascem rajados? Você pode tentar que não nasce mais nenhum. Mas por que nascia ali para Jacó? Porque o Jacó cria que ia nascer daquele jeito. Ele visualizou aquilo, ele teve até sonho com isso. Ele sonhou e Deus falou com ele no sonho, velho. E ele pôs aquele trem lá e falou: eu vou ficar olhando para esses bichos, vão ficar olhando. Virou os bichos para aquilo lá. Aí o sogro dele: tá errado esse negócio aí, hein? Você está passando a perna em mim. Vamos inverter? Os que nascer rajados são meus. Deve ser uma outra espécie, só nasce rajado. E os que nascer lisinhos são seus ali. Beleza? Arranca os gravetinhos. Só nasce liso daqui para frente. Ele só me inventou um método de empreendedorismo que ninguém no mercado podia falar, ou até hoje falar que dá certo. Já estou com uma mensagem para segunda-feira aqui, hein? Ele inventou um método de empreendedorismo que nenhum outro, de trabalhar os animais que nenhum outro fez. E se você tentar fazer hoje, não vai dar certo. Mas ele fez. Mas tinha a ver com os gravetinhos, tinha a ver com aquilo que estava na cabeça dele aqui dentro, ó, estralando como uma verdade absoluta que Deus falou. É isso. Ele falou: então é isso, acabou, não tem outra coisa. É isso. Ninguém põe óleo no carro com carro de ponta cabeça. Eu vou pôr, Deus falou. Vou pôr o carro de ponta cabeça, vou pôr o óleo do contrário agora. Mas esse negócio não vai dar certo. Não vai dar para você. Comigo vai dar. O dele deu. Mas ele entendeu princípios espirituais ali, e ele foi mudando o jeito de fazer as coisas. Ele muda o nome de lugar, ele muda o método de animais procriarem para nascer do jeito que tem que nascer. Ele muda destino de pessoas mudando o nome. Esse homem é louco. Jacó chegou onde a gente tem que chegar. Porque nasce o filho dele, filho da Rebeca. Lembra? Rebeca, a mulher que ele amava, teve um filho só, José. A Lia, a feia. Porque a Lia era estranha. Tem a Carrie, acho que é estranha. A Lia era estranha. Ela tinha um olho nas crianças, o outro olho na panela, a Bíblia fala. Ela tinha um olho estranha. Ela era coxa de face. Era aleijada de rosto, feia. Mas era uma máquina de ter filho. Era um atrás do outro, ia nascendo e ela ia pôr no braço de Jacó. Olha aí, Deus me ama. Olha aí, Deus me ama. E a Raquel, a mulher amada, deu um filho só, José. Ela falou: não pode ser assim. Ela até apela, pega a empregada, fala: Jacó, deita com a empregada aí, tem filho com ela. Para esse filho ser meu. Mas antes de morrer, ela está tão angustiada que Deus libera ela ter mais um filho. Só que ela morre tendo esse filho. E esse filho é tão custoso, mas tanto sofrimento, que a hora que esse filho nasce, batiza o menino de Benoni. Deixa eu confirmar, porque o nome é feio. Benoni. Significa isso: filho do meu sofrimento. Ele olha e fala: o quê? Filho do meu sofrimento? A mulher dele morre, ele pega a criança e fala assim: estou mudando o nome dele agora, é Benjamim, filho da minha força. Ele muda a história. Ele não vira um menino estigmatizado que nem ele era quando era Jacó. Ele ia ser o cara que todo mundo ia olhar e falar assim: esse cara matou a mãe, hein? Nasceu matando a mãe, olha o sofrimento que trouxe para a família dele. E isso ia ser o estigma. Mas e agora? É o filho da minha força. E Jacó era velho, era o último dos seus filhos nascendo aqui, ó. Filho da minha força, a força dele era na juventude. Mas o Jacó não tinha essas coisas de eu sou forte porque eu sou jovem. Eu sou forte porque eu creio, porque eu vejo o que ninguém vê. Eu estou entendendo o que ninguém entende. Com o Jacó o negócio era diferente. E essa consciência faz com que ele vá mudando o destino de pessoas. Ele muda o rumo e a história de lugares. Ele muda a forma de se fazer o tradicional. E ele muda a história de pessoas. Porque ele tinha uma consciência da autoridade que ele tinha. Ele sabia quem ele era e ele sabia a autoridade que ele tinha. Com a autoridade que ele tinha, ele podia mudar destinos e história.
Sabe por que nós vemos as coisas acontecer diante de nós e as coisas não mudam? Porque nós não entendemos o nosso lugar e não entendemos a autoridade que recebemos no Senhor. E aqui eu quero aplicar o que isso tem a ver com a gente. O que isso tudo que eu estou falando tem a ver com a gente? Vou dar uma pausa para a água. Segura agora. Não estou no melhor dos meus dias de empolgação, mas o que eu tenho para falar aqui, se você pegar esse trem, pôr no seu coração e aplicar, Jeová, hein? O que vai ser dessa igreja? O que isso tem a ver com a gente? Nós precisamos entender qual o nosso lugar, e precisamos entender qual é a nossa autoridade. Quem nós somos para Deus, e o que Deus nos deu capacidade de fazer. Eu disse para vocês que esses homens, todos que estamos estudando, agora no caso Jacó, eles são modelo, padrão, de princípios que nós devemos adotar, e a gente não pode desconsiderar o que ele fez e o que ele deixou para nós. Eu disse que ele entendeu a posição dele, que ele era um príncipe de Deus, e eu quero ler alguns trechos de textos para vocês, que falam mais claramente, embora outros textos também falam a respeito do que eu quero falar para vocês. Sobre o nosso lugar, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 11 e 12. Esta palavra é digna de confiança. Se morremos com ele também viveremos. Se perseveramos, com ele também reinaremos. Se o negamos, ele também nos negará. O crente perseverante na fé é alguém que reina com Jesus, é o que está falando nesse texto. Vou ler mais texto para você. Apocalipse capítulo 5, verso 9 e 10. E eles cantavam um cântico novo: Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Apocalipse capítulo 20, versículo 6. Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Sabe qual é o nosso problema? Nossa interpretação do Apocalipse é muito rasa. Os crentes acham que esses 1000 anos é um negócio que vai acontecer no futuro. 1000 anos, o milênio, é o que já está acontecendo, é da primeira vinda de Jesus até a segunda vinda de Jesus. Os que participaram da primeira ressurreição, está falando dos que nasceram de novo, pelo amor de Deus. A segunda ressurreição é a ressurreição geral, quando os que estão mortos na carne voltarem à vida. Mas a primeira ressurreição, que é aquela pela qual quem passou não enfrentará a segunda morte. Primeira morte, morte no corpo. Segunda morte, morte eterna, espiritual. Primeira ressurreição, ressurreição para a vida, crê em Jesus. Segunda ressurreição, ressurreição geral. Quem ressuscitou a primeira ressurreição, ou seja, nasceu para Cristo, pode morrer a primeira morte, mas não morrerá a segunda. Ou seja, pode morrer no corpo, mas vindo a ressurreição, vão viver para sempre com o Senhor. Mas os que não creram em Jesus, ou seja, não ressuscitaram na primeira ressurreição, mesmo que não tiverem morrido no corpo, quando Jesus chegar, vão receber a segunda morte, que é o afastamento eterno de Deus. A ressurreição que está sendo posta aqui, é a que nós já temos. Esse reinado é algo que os crentes precisam entender que é algo para ontem. Só que os crentes não tomam a sua posição de reis que reinam com o Senhor, de príncipes e princesas no reino do Senhor. Eu sei que isso é um pouco estranho para alguns de vocês pensar, mas eu quero te fazer voltar rápido lá atrás, lá no Éden, quando Deus cria Adão e cria Eva, e toda a humanidade é para seguir esse padrão. Qual é a coisa que Deus fala para Adão? Olha, tudo que está aí eu pus na tua mão, governe sobre tudo. O que é isso? Toma uma postura de reinar, de coordenar. Eu reino e você reina comigo. Isso é o que Deus chamou a humanidade para fazer desde Adão, e agora a partir de Cristo isso está sendo restaurado, ou devia ser restaurado, mas o crente não entende isso, e o crente vive como se fosse um vassalo do pior possível nesse mundo, se submetendo ao reinado de quem não é rei.
quando na verdade nós devíamos viver compreendendo que nós fomos chamados pelo Senhor para reinar com Ele. E quando eu falo de reinar com Ele, pelo amor de Deus, não me entenda de achar que somos melhores ou mais importantes que outras pessoas. Eu estou falando de lugar, porque Jacó, muito embora agiu como um príncipe, ele não se ensoberbeceu diante das pessoas, porque não é isso que significa reinar. Reinar é tomar a realidade que está posta, é trabalhar para selar destinos, é cooperar com Deus para que as promessas se tornem realidade. Reinar é agir como um agente do reino aqui, fazendo com que as coisas do reino sejam implantadas. Mas o crente não entendeu isso, e porque não entendeu isso, não acredita na autoridade que tem. Se eu não entendo a minha postura, eu não acredito na minha autoridade. É assim, ó. Você agora é um policial rodoviário. E como policial rodoviário, você tem autoridade sobre o trânsito, sobre os carros numa rodovia, por exemplo. Está vindo um caminhão lá não sei da onde. Se você é um guarda rodoviário, você pode pôr o pé no meio da pista e esticar a mão para parar, que aquele caminhão tem que arrumar um jeito de parar. Pode ser uma carreta carregada, né, Moisés? Tantas toneladas que for. O homem tem que dar um jeito de fazer aquela carreta parar, porque quem está pondo a mão na frente ali, ó, é um guarda rodoviário, um policial rodoviário. Ele tem autoridade, ele recebeu um poder para agir naquela circunstância. E ai de quem não corresponder àquela autoridade. Aí vai você, primeiro dia de guarda rodoviário, está vindo lá uma carreta lá na frente. Aí o seu colega fala: para esse. Você fala: eu? A hora que eu pôr o pé lá, que eu enfiar a mão, o caminhão passa por cima de mim. Não vou não. É porque você não entendeu quem é você ainda. Porque o dia que você entender que você agora é o policial rodoviário, você entra no meio da pista com a carreta vindo na descida. Porque você fala: ele vai ter que parar porque eu tenho autoridade para isso. O crente não entendeu sua autoridade. É por isso que o diabo deita e rola na vida dos crentes. Deita e rola onde os crentes convivem, porque o diabo se apropria de não entendermos quem somos, e por isso não fazemos o que temos que fazer. Deixa eu lembrar vocês de algo que Jesus falou, e eu falei na semana passada, preguei semana passada. Jesus está falando com Pedro, pergunta: quem sou eu? Pedro fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus fala: muito bem, não foi carne nem sangue que te revelou, foi meu Pai que está no céu. E olha, Pedro, tu és Pedro, sobre esta rocha vou edificar a minha igreja, as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Eu te dei a chave do reino. O que você ligar aqui, também é ligado no céu. O que você desligar aqui, também é desligado no céu. Pedro, você está entendendo a conexão que você pode fazer agora, de coisas físicas através do mundo espiritual, e de coisas espirituais através do mundo físico? Pedro fala: eu estou entendendo. Não tem explicação ali, mas eu estou entendendo. Qual a prática desse entendimento? Pedro é questionado por um monte de gente a respeito do que está acontecendo com eles na festa do Pentecostes, quando o Espírito vem sobre ele. Pedro se levanta, abre a boca, liga a salvação naquele lugar, 3.000 pessoas se convertem naquele dia. Está indo para o templo, tem um homem lá aleijado. Todo dia Pedro ia no mesmo templo, aquele mesmo homem estava ali. Todo dia aquele aleijado estava lá. Mas ele entendeu que ele tem uma chave para ligar e desligar. Ele olha para aquele homem e fala: levanta e vai embora. Aquele homem levanta, curado. Pedro vai visitar outra pessoa, está morta. Levanta, vai embora. Por que Pedro começa a fazer essas coisas agora? Porque ele compreende que tem uma autoridade que foi dada por Jesus. Coisas podem passar a acontecer, você pode trazer coisas que não existem, chamando-as pelo nome. Ele olha para um e fala assim: ei, o Senhor te dá saúde. Você está entendendo isso? E o homem doente, o homem passa a ser curado. O Senhor te dá saúde. E o homem simplesmente estava doente, agora tem saúde. Por que isso acontece? Porque ele entende a autoridade que ele tem, porque Jesus falou: eu estou enviando vocês, por onde vocês forem, vocês vão curar os doentes, por onde vocês forem, vocês vão expulsar os demônios, essas coisas vão acontecer com você.
Você vai fazer isso. E Jesus fala para ele: olha, eu estou te dando essa chave. Você vai abrir o que ninguém fecha, você vai fechar o que ninguém abre. Você vai fazer conexão entre o mundo espiritual e esse mundo. Vai trazer coisas que não existem como se elas existissem. Isso nós entendemos mais explicado por Jesus aqui no Novo Testamento. Só que o Jacó entendeu isso lá atrás. O Jacó entendeu e viveu isso, porque ele começa a chamar de Benjamim quem era Benoni. Ele começa a chamar de Betel, que antes era só Luz. Ele muda, ele pega um bicho que não pode dar cria daquele jeito e faz dar. Porque ele tem autoridade, ele sabia quem ele era. Eu sou um príncipe de Deus, eu posso agir e as coisas vão acontecer. E não é porque eu estou determinando, é porque Deus me deu uma virtude para ser. E porque eu sou agora o que eu sou, eu posso fazer o que vou fazer. Só que o crente não entende isso, e por isso que o crente vive uma vida medíocre. Sabe o que é medíocre? É assim, você no máximo sai do que é ruim, dá um passinho para o que é mais ou menos, fica aí, monta uma barraca no mais ou menos e fala: estou satisfeito. É assim, ó, você tem um casamento, vocês me permitem ser o mais franco possível nas minhas palavras, para eu tentar expressar o que está dentro da minha cabeça e do meu coração? Se você achar que eu passei do limite, me perdoe, mas seu casamento é uma bosta, seu casamento é um lixo, você vive uma vida de merda, é isso. Está capengando o tempo todo, vivendo uma vidinha ridícula, levanta, vai para trabalhar, não quer voltar para casa, vai para o trabalho, está descontente, é um horror onde você trabalha. Você vive uma vida horrível, e você põe a cabeça no travesseiro e dorme. Você é medíocre, porque você se contentou e falou: a vida é isso mesmo, eu sou um Jacó, vou morrer Jacó, eu nasci Benoni, vou ser Benoni para sempre. Misericórdia, o Senhor quer te tirar disso hoje, em nome de Jesus. Seu casamento não tem que ser esse lixo que é não, sua família não tem que ser essa bagunça que é não, seu coração e suas emoções não tem que ser esse negócio mais ou menos. Agora eu estou bem, eu estou animado, daqui a pouco eu vou morrer, não sei para nada. Misericórdia, Jesus te chamou para as potencialidades, para te elevar. Eu sei, pastor, não é uma pregação muito triunfalista, não, isso é reino, pelo amor de Deus. Nós somos chamados para ser reino e sacerdotes. É um reino de sacerdotes, é isso. É gente que é príncipe ministrando, tem noção disso? Mas a gente não entende. Aí vive essa vidinha medíocre. Aí depende do Greenpeace para fazer um negocinho, um movimento de paz não sei aonde. Depende da WWF para salvar as baleias. Depende não sei do que lá. E os crentes tudo olhando, nossa, que não sei o que. Não se movimenta, não ora. Pô, o nosso presidente não está bom, vamos movimentar em oração, você vai ver se o presidente não muda. O nosso governo, o nosso prefeito da cidade aqui podia estar fazendo isso, fazendo aquilo. E quem está orando para fazer as coisas mudar? Não está orando, não entra no mundo espiritual, não muda nada, sua família está um lixo, você se contentou, você aprendeu a viver com isso. Você é um sapo, que a água foi esquentando e você estava dentro da panela. Você sabe essa história, né? Pega uma panelona, eu não sei se isso dá certo, mas não faça porque vai judiar do bichinho. Disseram que é assim: pega uma panela, põe água, aí você joga um sapo lá dentro, água fria, o sapinho está feliz da vida, ali ó, rabbit, todo feliz lá dentro. Aí você não fala para ele o que vai fazer, embora se você falar ele também não vai entender, mas você não fala. Aí você pega a panela, põe no fogão, acende o fogo e vai deixando. Aquela água começa a esquentar, e daqui a pouco ele é assim: tá bom ainda, tá bom. E, ó, barrigando para cima, sapão boi. A água vai esquentar, vai borbulhar, e o sapo vai morrer cozido, não vai sair dali. Porque ele acostumou, e ele vai acostumando com a água, está esquentando, mas só mais um pouquinho. Todo sapo deve passar por isso, né? E é você passando pelas coisas da vida, e as coisas cada dia piores, e você acostumando, e a água esquentando, e você vai morrer cozido aí nessa água aí. Eita Deus, liberte esse povo hoje. Você não foi chamado para viver na mediocridade. O pastor está falando que aqui todo mundo tem que ser rico? Não estou falando isso não, na verdade eu sei que a maioria de vocês, se for rico, desvia. Então que Deus não deixe alguns de vocês ricos, para vocês não desviar. Mas que Deus não deixe faltar nada na sua casa. Mas alguns aqui que vão ter coração generoso, que Deus te faça prosperar mais do que os outros ricos do mundo, para você ser instrumento de Deus e abençoar o pobre, para você ser instrumento de justiça e equidade num mundo de injustiças.
Mas para viver uma vidinha de lixo dessa, não foi para isso que Jesus morreu na cruz por você não. Deixa eu te explicar de novo, Jesus não morreu na cruz para você só ir para o céu. Na boa. Nossa, pastor, tem alguma coisa que é melhor do que o céu? Tem, Jesus. Jesus é melhor do que o céu. O céu não é Jesus. O céu é legal, mas o céu não é Jesus. E Jesus vai estar com a gente no céu e está com a gente aqui agora. A vida com Jesus é o que importa, não é onde que eu estou. Aí você está esperando tudo ser lá no céu. Não, é porque é tudo para lá, é tudo projetado para lá, é tudo projetado para lá. Pelo amor de Deus, leia a Bíblia, não é tudo projetado para o céu. Tem coisa que é do céu e tem coisa que é da terra. E o que é da terra, viva, por favor. Não fica preso a nada daqui, mas viva. Ou vocês acham que Deus está feliz? Nossa, só que bom, ó. Estou feliz. Minha serva ali, ó. Miguel, está com um casamentinho quebrado, você está vendo, né? Nossa, sofre, nossa, minha filha sofre, mas olha, que bonito como ela ora para mim. Estou feliz da vida, de ver ela chorando lá de dor, mas está fiel, ó, estou aqui animadaço. Se esse é o seu Deus chama Satanás, não chama Jeová não. Porque o seu Deus, ele está torcendo para você assim, ó. Se coloca no seu lugar, entenda quem você é, entenda para que eu te fiz, entenda a autoridade que eu te dei e viva a partir disso, construa, abençoa vidas, abençoa a sua família, goza da plenitude de tudo que eu te fiz. Eu te fiz sentindo prazer para você ter, eu te fiz sentindo alegria para você ter, eu te dei todas as coisas para você ter. O Jacó passou tudo aquilo, quando vai para o Egito, lá no Egito o faraó fala para José, separa a melhor terra do Egito e dá para sua família. Todo mundo do Egito perdeu suas posses, vendeu para o José, porque não tinha dinheiro para comer, e o faraó falou assim, vai lá e dá a melhor terra para a tua família, porque eles criam gado, aliás, pega os meus gados, vê qual deles é o melhorzinho, e põe para cuidar do meu gado também. Mas a gente não entende isso, e fica vivendo. Aí, alguns como eu, pecam, porque se acham piedosos demais, para viver certas coisas de Deus. Aí você se acha mais santo do que Deus, porque Deus quer te dar o melhor e você é mais santo que Deus e quer viver o menor. Não, porque eu tenho que estar junto com todo mundo aqui embaixo, porque tadinho do povo, tadinho do povo. Por causa disso, irmãos, eu estou aprendendo, ainda estou no processo, eu não sei ser abençoado, porque essa mentalidade que me limita ainda briga comigo. Eu estou confessando meu pecado. Confessando o meu pecado. Eu fui abençoado, irmãos. Eu ganhei um carro, vocês sabem disso, não sabem? Fui abençoado, ganhei um carro. Fiquei com vergonha de ganhar um carro. Aí Deus falou, tá com vergonha? Eu vou dar outro agora. Eu ganhei outro carro agora. E agora? Nossa, o pastor mudou. Mudei mesmo, agora eu moro lá no Macarenco. Um apartamento todo novo, mobiliado, que eu ganhei também. Nossa, mas mudou a cabeça do pastor, subiu a cabeça, os bens dele. Você não tem ideia a crise que é para mim, porque eu fico assim, ai meu Deus, eu tenho isso, tem gente da minha igreja que vive de cesta básica. Como que eu posso ter carro novo? Eu preguei. Sandra, você é das mais antigas que tem junto da gente. Quantas vezes você me ouviu falar isso? Como que eu vou, nunca vou ter um carro novo, se eu tiver dinheiro eu não compro um carro novo, não compro, porque como que eu vou andar com um carro novo e gente da igreja, tendo que viver de cesta básica? Aí Deus falou, você não vai comprar, eu vou te dar então. Você larga a mão de ser tonto, que você não é mais santo que eu sei o que eu dou para quem eu quero dar. E você sobe, que é para puxar de cima quem está embaixo, não fica acomodado aqui, senão todo mundo vai achar que é bonito ser pobre. Todo mundo vai achar que é esse o meu plano para o povo, não ter nada, e viver uma vida de miséria, falando, não, vamos só, e tal. Não, irmão, você está passando a luta, está passando a angústia, você não tem nada, dá glória a Deus, seja fiel a Deus, mas não, a vida não acabou aí não, pelo amor de Deus. É passo para cima, e eu sei que com esse meu discurso, algumas pessoas vão falar, não dá mais para ir na Nazareno do Bordão. E o meu coração para você é assim, ó, me perdoe se eu te decepcionei. Não queria, mas eu vou andar naquilo que eu fui chamado para ser, e eu vou puxar para cima quem quer vir junto nesse negócio, porque eu entendi que minha vida não é só minha vida, eu entendi que minha vida é uma parábola, não é parabola, minha vida é uma parábola.
Vocês não têm ideia do que eu tenho que passar para que com a minha vida eu fale para vocês certas coisas. Vocês não têm ideia. Então, se eu sou algum tipo de exemplo, olha e sobe, porque Deus te chamou para algo e para fazer alguma coisa. Não foi para você ter uma vida medíocre, contentado com nada, achando que está bom quando não está bom. Contentamento não é falar assim, não quero mais que isso. Contentamento é assim, eu tenho arroz hoje, obrigado pelo arroz, esse arroz está maravilhoso. Amanhã tenho arroz, obrigado pelo arroz, ele está maravilhoso. E depois de amanhã chegou a carne, não pai, eu não vou comer essa carne porque eu passo a vida toda comendo arroz e, puxa vida, isso vai ser um... Me dá essa carne que eu vou comer. Se for um contrafilé bem fritinho com a cebola, chama mesmo que eu vou. Você precisa entender a sua autoridade. Ele te deu chaves para fazer coisas que você hoje não faz e para viver coisas que você hoje não vive. Ele te pôs num lugar que não é o que você é hoje. E Ele te deu uma autoridade que não é o que você faz hoje. A hora que você assumir quem você é, a hora que você assumir o que você tem que fazer, a hora que você levantar a mão para abençoar o doente, que você fala assim, eu vou orar e ele vai ser curado. Aí ele vai ser. Quando você falar, eu não estou bem agora, mas Deus agora está mudando a minha sorte. Aí isso vai acontecer, e não vai ser palavras positivas do que você gostaria que acontecesse, mas vai ser você pela fé sabendo o que Deus quer para você, fazendo vir à realidade o que não é, como se já fosse. Pastor, foi difícil. Vem à noite e ouve eu falar de novo, porque eu nunca prego a mesma coisa de manhã e de noite, então talvez eu fale diferente e te ajude a entender melhor de noite. Mas agora eu só posso orar com vocês e esperar que Deus dê para vocês não apenas a consciência, mas a fé de realizar as coisas que a sua mente foi discernindo. Amém? Vamos orar? Você pode ficar de pé, por favor? Falei para a Aline, amor, essa pregação hoje vai ter gente que vai espanar. Essa minha pregação hoje é pior que bater. Pior que bater. Porque tem gente que gosta de estar ruim. Porque ele tem várias desculpas já para estar no lixo. E aí ele já acostumou a vida nisso. E é bom ser coitado. Como ele não consegue viver certas coisas de Deus, ele acostumou a ser coitado e receber o tapinha nas costas do outro falando, coitadinho. Se ele tiver que sair daquela zona de conforto, não vai mais receber o tapinha nas costas, nem um abraço de coitado, ele não sabe como viver. Então ele começa a achar ruim com todo mundo. Então eu sei que algumas pessoas vão achar ruim. Mas se você não achou ruim isso, irmão, se põe no seu lugar, aceita a autoridade que Jesus te deu e vamos viver o que Deus tem para nós em nome de Jesus. Amém? Amém. Pai, eu abençoo o teu povo agora. No nome de Jesus, com essa autoridade, porque eu entendi o meu lugar, eu sei para o que o Senhor me chamou, e eu te dou graças por isso e peço perdão, porque por tanto tempo, por uma vaidade, de uma falsa piedade, com atitudes que me limitavam de ser quem o Senhor me projetou para ser, achando que o que eu queria era melhor que o que o Senhor planejou. Nessa vaidade eu limitei o teu povo de experimentar certas coisas. Me perdoa pelo meu pecado e abençoa o teu povo que agora crê nessas coisas que eu estou falando. Eu sei que muitas delas não são tão compreensíveis, eu sei que muitas dessas coisas não fizeram tanto sentido ainda na mente, mas o coração está queimando, porque compreenderam pela fé, como o próprio Jacó, que já estava cego, e mesmo cego, ele abençoou o filho de José, o filho certo. O José, enxergando, quis mudar a mão dele de lugar, porque o Jacó cruzou a mão, pôs a mão direita na cabeça do Efraim, que era o mais novo, e era o mais velho que devia ser abençoado. Mas o Jacó, mesmo que não enxergava com os olhos, enxergava pelos olhos da fé. Que assim sejam esses meus irmãos, ainda que naturalmente eles não vejam, que eles creiam absurdamente, para que vivam o que antes não era possível, para que sejam quem os chamou para ser,
que não aceitem mais as palavras do diabo, as palavras do mundo, as limitações impostas pela vida, pela família, em nome de Jesus, que daqui para frente eles se coloquem e enfrentem a vida de cabeça erguida, lutando como um príncipe, como uma princesa, que sabe o reino que serve, que sabe o exército que está junto. Senhor, que enfrentem a vida de frente, com diplomacia quando precisa, com armas quando precisa, que o Senhor dê as estratégias para lidar e para vencer, e que esses mesmos, como príncipes e princesas, cheguem diante do Senhor e lutem contigo, lutem até vencê-lo, Deus, mas que lutem com a cara no pó, chorando, reconhecendo a fraqueza, a limitação. Vai ser um tempo maravilhoso, quando eles assumirem quem são diante do Senhor, e colocarem em prática todas as coisas na autoridade que o Senhor dá, no nome de Jesus. Nesse nome, nessa autoridade, eu abençoo os teus filhos, pedindo que o Senhor seja com eles, que o Senhor os despeça na tua paz, na tua graça, que o Senhor os acumule das tuas ricas bênçãos, que encha a casa deles de virtude, que seja transformada parentela, que seja alcançados os perdidos, os doentes sejam alcançados, que aqueles que estão quebrados, afastados, longe dos teus caminhos se voltem, que eles tenham postura para ver essas coisas sendo realidade, que os trabalhos, as empresas, o comércio, o negócio de cada um deles seja abençoado, que eles prosperem, que a alma deles vá bem, que eles sejam felizes para a tua glória, que gozem de todo o benefício do Senhor que é possível neste mundo agora, sem ficar preso ao mundo, lembrando o tempo todo que toda boa dádiva procede do Pai das luzes, em quem não pode sequer haver sombra de variação. Que eles se alegrem, se animem no Senhor, quando tiverem as coisas, levantem as mãos e deem graças, quando passarem por falta, que também te deem graças, sabendo que podem todas as coisas naquele que lhes fortalece. Que eles tenham essa consciência, não de medíocres, mas de pessoas elevadas, vivendo num nível de principado, com a autoridade que o Senhor dá. Em nome de Jesus eu os abençoo. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com todos vocês, e que seja assim com todo o povo de Deus que está espalhado por essa terra, de agora e para todo sempre. Amém. Amém.